Por que o estresse crônico causa infarto? Você já ouviu alguém dizer que morreu de estresse? Que o fulano teve um infarto depois de perder o emprego? Que aquela pessoa estava bem, mas estava carregando um peso enorme nas costas? Esses relatos não são coincidências. Eles não são apenas metáforas. Eu sou o Dr. Rogério Silva, cardiologista das emoções, e hoje eu vou te mostrar com evidências porque o estresse crônico é de fato um dos maiores fatores de risco para as doenças do coração e também para a obesidade. Talvez maior que o cigarro, maior do que o colesterol. Então fica comigo porque neste vídeo eu tenho certeza que você vai enxergar a sua saúde de uma forma diferente. Primeiro, precisamos diferenciar dois tipos de estresse, porque muita gente se confunde. O estresse agudo é aquele que você sente quando, bate o carro, quando leva um susto, quando vai falar em público. E ele é intenso, mas passa rápido. Fisiologicamente, ele tem uma função: nos preparar para agir. Já o estresse crônico é totalmente diferente. É aquele que não vai embora. A pressão constante no trabalho, o relacionamento que drena, a dívida que não some, o medo que virou companhia permanente. Então, gente, quando o estresse dura semanas, meses, anos, o corpo paga um preço muito alto. E o coração é um dos primeiros a apresentar essa conta. Quando você entra em estado de estresse, o seu cérebro ativa o que nós chamamos de eixo hipotálamo hipófise adrenal. Eu vou chamar só de eixo do estresse. Esse eixo, ele manda um sinal para suas glândulas suprarrenais que estão acima dos rins e elas liberam o cortisol, que é o hormônio do estresse. E em doses normais, ele é essencial. Mas quando ele fica elevado de forma crônica, o problema começa. O que o cortisol elevado faz com o seu coração? Primeiro, ele aumenta a pressão arterial. Ele faz os vasos sanguíneos se contraírem. E com o tempo isso lesiona a parede interna das artérias, o que chamamos de endotélio. Segundo, ele aumenta o processo inflamatório. E inflamação crônica nas artérias é o ambiente perfeito para a formação de placas ateroscleróticas, aquelas placas que nós chamamos de gordura que entope as artérias do teu coração. Terceiro, ele altera a coagulação do sangue, deixando o sangue mais espesso, mais propenso a formar coágulos. Agora junta tudo isso. Artérias lesionadas, placas de gordura, sangue mais coagulável, o que acontece? O risco de infarto aumenta de uma forma dramática. E não é metáfora, é fisiologia. Os estudos mostram que pessoas com altos níveis de estresse crônico têm 2 vezes mais risco de desenvolver doenças cardiovasculares do que as pessoas com baixos níveis de estresse. No estudo que eu publiquei no Journal of Interdisciplinaries Studies, eu provei isso. Existe também uma condição que nós chamamos de síndrome de Takotsubo. Você já ouviu falar? O coração partido é uma disfunção cardíaca aguda desencadeada por um choque emocional intenso, ou seja, um estresse intenso. A pessoa ela não tem doença arterial nas artérias do coração, mas o coração literalmente para de funcionar. Por causa de quê? De um estado emocional, de um estresse intenso. Isso não é psicossomático no sentido pejorativo, é neurobiologia. É o sistema nervoso autônomo reagindo a um estado emocional de um jeito que tem consequências físicas, reais e palpáveis. Quantos infartos por aí foram precipitados por uma demissão, pela morte de um filho, por anos de casamento infeliz? Nós que somos cardiologistas vemos isso
todas as semanas. E é bem provável que você tenha visto isso nos últimos anos, em especial o ano passado, com mais de 300 mil mortes súbitas. Quando o paciente chega no meu consultório com palpitação, pressão alta, cansaço, a minha primeira pergunta não é mostrar o exame de colesterol. A minha pergunta é: como está a sua vida? Sabe por quê? Eu aprendi ao longo de anos de cardiologia que o exame de sangue, que o eletro, que o eco, que o cateterismo não mostra tudo. Ele não mostra o luto que você está carregando, ele não mostra a empresa que está te consumindo, ele não mostra a solidão que você chama de rotina. É por isso que eu me tornei cardiologista das emoções. Não porque abandonei a ciência, mas porque a ciência me mostrou que a emoção e o coração são a mesma história. Eu não vou aqui te dar mais uma lista de dicas de bem-estar. Eu vou te dar o que funciona do ponto de vista cardiovascular. A primeira coisa que você precisa é reconhecer o estresse como um fator de risco. Da mesma forma que você trata o colesterol, a pressão alta, o diabetes, o estresse crônico precisa de manejo. E isso não é frescura, é prevenção. A segunda é que o exercício físico regular, e até hoje, o melhor modulador do eixo do estresse que existe. Não porque distrai, mas porque regula o cortisol, melhora a função endotelial, reduz a inflamação. Ai meu Deus, eu gostaria de descobrir um remédio que traz os mesmos benefícios da prática de atividade física. Eu ficaria multimilionário. Se você também descobrisse isso, eu tenho certeza que também ficaria. O cardio e o estresse têm o mesmo remédio. A terceira é o sono. O sono é quando o cortisol cai, o sistema nervoso parasimpático assume e o coração descansa de verdade. Dormir mal por anos é agredir o coração cronicamente. E a quarta, que eu deixo como a mais importante, é que você busque ajuda para o que está carregando. Pode ser um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, a espiritualidade. O coração ele não foi feito para suportar carga emocional sozinho. O coração, meu querido, ele não mente. Quando a vida está pesada demais, ele avisa. O problema é que a gente aprende a ignorar o aviso até que ele para de ser aviso e vira diagnóstico. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que você acha que está muito sobrecarregado e que às vezes a pessoa precisa ouvir de um médico que o que ela está sentindo tem nome, tem explicação e tem solução. E se quiser ir mais fundo nesse tema, eu escrevi um livro que se chama A Dor que os Exames Não Mostram. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Aproveita, não esquece de se inscrever nesse canal e de ativar o sino, porque toda semana eu trago ciência e emoção de um jeito que a medicina deveria sempre ter te ensinado. Até a próxima.